Bom dia aos demais colegas, professores da banca e presentes. Meu nome é Gustavo Luiz Eiter e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão intitulado Projeto de um Pedal Box para Fórmula SAE. Tive como professor orientador Felipe Tempel Stumpf. Introduzindo o assunto, dentro do panorama das competições automobilísticas, a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade, a sigla SAE, criou diversas competições e uma delas é a Fórmula SAE. Essa competição, que na verdade é uma competição de engenharia, consiste num desenvolvimento de um protótipo monoposto do tipo Fórmula, onde é avaliado diversas características do veículo. A competição consiste em provas estáticas e dinâmicas. As provas estáticas avaliam questões de custo e de projeto, e as provas dinâmicas avaliam o desempenho do veículo em pista. Essa competição é voltada para estudantes de engenharia e acaba resultando num projeto de extensão dentro das universidades. Os próprios estudantes aplicam conhecimentos obtidos em engenharia para o desenvolvimento do veículo. A universidade conta com uma equipe representada por alunos, que é a RS Racing URGS, e dos diversos projetos feitos por eles, esse trabalho documenta as etapas do projeto de Pedal Box. O Pedal Box é uma estrutura comum em carros de competição e é encontrada fixada ao chassi. Ela consiste numa montagem de diversos componentes do sistema de freio, contém aí pedais de aceleração, frenagem, embreagem, depende da escolha do projeto. E no caso a equipe optou por não colocar a embreagem próxima aos pés do piloto, mas na alavanca de mudança. O pedal box ele vai na parte da frente do veículo, como mostra a figura, e conta com ajuste de posicionamento, caso o piloto queira deixar mais para frente ou mais para trás. A competição é regida por um regulamento internacional e esse regulamento diz que o pedal de freio deve suportar um carregamento de 2.000 newtons. Num projeto anterior ao atual, a equipe constatou uma flexibilidade indesejada, quer dizer, o pedal de freio ele acabou sendo deslocando à frente do que deveria, e algumas vezes até chegou a encostar no botão, nesse botão vermelho aqui, que é um tipo cogumelo, que ele desliga a elétrica do veículo, fazendo com que ele pare, Isso não é o esperado. Sendo assim, a equipe utilizou uma chapa mais grossa, que é o projeto atual, né? Porém, esse conjunto ficou com uma massa muito elevada, A partir daí surge o objetivo desse trabalho, que é a redução da massa desse conjunto, sem comprometer o deslocamento do pedal de freio, e também o custo desse projeto. E isso vai ser feito aplicando o método de elementos finitos, para avaliar os deslocamentos e tensão na estrutura atual. Também vai ser estipulada uma nova estrutura, né? E aí vai ser avaliado também as tensões e os deslocamentos, dessa nova estrutura. Agora, passando para a parte de fundamentação, O pedal box é constituído de diversos componentes, A figura que a gente vê ele em fase semi-acabada, É o projeto atual da equipe, e conta com alguns dispositivos de acionamento, Podemos citar três principais, O pedal de freio, né? O brake balance bar, responsável pelo ajuste de carga que vai para um ou para outro cilindro mestre, e o próprio cilindro mestre, que são utilizados dois cilindros, um para a dianteira e o outro para os freios da traseira. O pedal de freio é acionado, através da força que o piloto faz, aqui na parte de cima, e através da relação de ganho mecânico é ocasionada uma força de reação, que vai para os cilindros mestres, e a diferença de um cilindro mestre para o outro é em função dessa distância da haste do cilindro, em relação aos dois sistemas de freio, E isso ocasiona uma diferença no equilíbrio de forças, E tudo isso foi estipulado previamente pela equipe de acordo com a massa do carro, diâmetro de pneu, enfim, todos os requisitos para que o sistema fique balanceado e o carro freie de forma adequada. Na parte de simulação computacional, foi utilizado o software ANSYS versão R18.1,
foi usado o Mechanical, né? Esses softwares eles podem ser usados para modelos constitutivos elástico-linear, né? E eles geralmente contêm, para elementos sólidos, né, dois tipos principais de elementos, que é o hexaédrico e o tetraédrico, né? Por padrão, o ANSYS utiliza o hexaédrico, né? E quanto à ordem do elemento, eles podem ser lineares ou superiores, né? O, É sempre melhor utilizar o elemento quadrático, né, em comparação ao linear, né? Só isso vai ocasionar um custo computacional maior, né? Aí, voltando aqui ao modelo constitutivo elástico linear, né, é um modelo onde as cargas não causam qualquer deformação permanente nos componentes, né? O ANSYS ainda traz um parâmetro de qualidade da malha, que funciona de acordo com essa fórmula aqui, onde o V é o volume do elemento, o A é a medida da aresta do elemento, né, e C é uma constante que depende do tipo de elemento utilizado. Esse valor de qualidade ele varia de 0 a 1, onde 0 seria um elemento muito ruim, de qualidade péssima, né, e 1 seria um elemento de boa qualidade, né, seria um cubo perfeito, né. Ainda compete a este trabalho uma análise de viabilidade, onde, através de uma matriz de decisão, uh, com parâmetros formulados junto com a equipe, né, se escolhe um material e se decide processos para esse novo projeto, né, levando em conta, claro, o custo, né. Agora, entrando na parte de estudo de caso, começando pela matriz de decisão, né, aqui, conforme falado, os parâmetros escolhidos junto à equipe, né, levando em conta custo, facilidade de obtenção, fabricação, massa final e rigidez da flexão, e diversos materiais considerados aqui, entre eles o alumínio 7075, fundição de alumínio, a própria placa de aço 1020, né, que foi utilizada anteriormente, e tubos de aço 1020. Né. O material com a maior soma foi os tubos de aço 1020. Levou nota máxima em quase todos os parâmetros, só na facilidade de fabricação, né, por conta da soldagem, né, dos elementos, né. Isso por conta de que os elementos eles devem ser unidos através do processo de soldagem. A placa de aço acabou levando nota 2 no quesito massa, né, o que leva à rigidez da flexão, né, porque essa estrutura não se comporta bem nesse tipo de carregamento. A fundição acabou levando nota baixa em custo, né, por conta da fabricação de moldes e pela dificuldade de obtenção, né, em função do processo em si, né. E também pela dificuldade de fabricação, né, por conta muitas vezes o material fica com uma estrutura porosa no interior. O alumínio 7075 acabou tendo nota baixa em custo, né, por ser um material caro, e pela fabricação, né, porque teria que ser através de usinagem. A escolha ficou por estes dois perfis de tubo, né, que são medidas comerciais. Em seguida, a gente passa para o novo projeto, né? Aqui a gente tem um comparativo do projeto atual e do novo projeto, utilizando os perfis de aço mencionados. Utilizado ainda chapas de aço, né? Porque a ideia do projeto é substituir uma estrutura pela outra, né? As forças de atuação presente na estrutura, né, foram determinadas pelo regulamento e o autor, junto com a equipe, decide que o carregamento de 2.000 newtons é uma força coerente, né, visto que é uma condição extrema, né, seria caso o piloto perdesse o controle, né, ele imprimiria uma carga próxima de 200 kg no pedal de freio, né. Abaixo aqui a gente pode ver a reação no cilindro mestre, né, próxima de 9.200 newtons. Né. E à esquerda aqui na tabela a gente tem os principais materiais, né, dos principais componentes da estrutura, né, e bem como módulo de elasticidade e tensão de escoamento
né, e de coeficiente de tripulação que foram inseridos nas propriedades dos materiais na simulação, né. A parte de geração de malha pelo software, a gente tem uma tabela comparativa entre o projeto atual e o novo projeto, né. O projeto atual ficou com cerca de 200 mil elementos, né, e o projeto novo com 150 mil. Né. Temos também o número de nós e a qualidade de malha mencionada anteriormente. Né. Ficou em 0,74 para o projeto atual e 0,79 para o novo projeto. Né. O tamanho do elemento ele ficou entre 1,5 e 1,8 milímetros, né, visto que a dimensão máxima ali da chapa é por volta de 330 milímetros. Né. Aqui a gente já vê a diferença de massa entre o sistema atual e o novo projeto, né, de 4,1 kg para 2,5. A parte de condições de contorno, a gente observa na imagem acima as restrições feitas na lateral da chapa, né, e é o carregamento de 2.000 newtons na ponta de cima do pedal. Né. Essas condições foram aplicadas às duas situações, né, projeto atual e projeto novo. Os cilindros mestres e hastes eles foram substituídos por um elemento rígido, que seria o Multipoint Contact 184 do próprio ANSYS. Né. Essa simplificação foi feita para melhorar o custo computacional. Parte de resultados, a gente pode ver aqui o gráfico gerado na própria peça, né, onde a gente tem os valores de tensão distribuídos num gráfico de cores. O software não possibilita a troca de valor máximo e mínimo da escala, porém os valores intermediários podem ser trocados para gerar uma melhor visualização dos resultados. Os valores de tensão são dados em tensão equivalente de von Mises. Com mais atenção em regiões com concentradores de tensão, se observa uns valores mais elevados de tensão. Né? Esses valores eles passam da tensão de escoamento da chapa de aço 1020. Essa é a parte de trás do pedal de freio. Retornando a escala para os valores padrão do ANSYS, né, se observa uma concentração de tensão numa região de transição entre o pino e o suporte do pedal de freio. Né. Esse valor até pode ser desconsiderado, né, visto que é comum de acontecer esse tipo de situação. Né. Aqui, olhando a vista inferior, né, temos a região de elementos de fixação, né, onde também foram observadas algumas tensões mais elevadas, né, mas, de novo, foi em regiões de transição. Da mesma forma, o novo projeto foi simulado, né, e aqui a gente vê os gráficos de tensão equivalente de von Mises. Olhando com mais detalhe nas regiões com concentradores de tensão, né, a gente já observa valores menores de tensão na estrutura. Essa é a parte de trás do pedal de freio. Colocando a escala em valores padrão de cores, né, novamente é observada a tensão máxima numa região de transição, né, no pino do pedal de freio. Parte de baixo da nova estrutura, né, no próxima região dos elementos de fixação, é visível as tensões menores em comparação à estrutura atual. Nos resultados de deslocamento, temos que a estrutura atual desloca cerca de 9 milímetros na ponta do pedal, né, de acordo aqui com o posicionamento do desenho. Né. E a nova estrutura, né, desloca 7,8 milímetros. Né. Essa diferença de 1,2 milímetros gera uma diferença aí de 16% de deslocamento. Dessa forma, conclui-se o estudo do pedal box, né, com algumas considerações. Né. O sistema novo ele ficou com uma maior rigidez, né, em função do menor deslocamento da ponta do pedal de freio, cerca de 16%. Né. A nova geometria também ficou 40% mais leve em relação à atual, né, e continua com o quesito de baixo custo. Né. Uma ressalva que é necessário um gabarito de soldagem, né, também minimizar regiões com concentradores de tensão, né, visto as tensões avaliadas na estrutura. Obrigado a todos os presentes.